Olá, campeão! Você já ficou na dúvida de onde entrar e onde sair das operações com mais clareza e confiança? No vídeo de hoje eu vou te mostrar ferramentas técnicas, indicadores práticos, simples e gratuitos para que possa te dar mais clareza e confiança nas suas operações. Eu vou revelar os 5 melhores indicadores day trade, ferramentas perfeitas, claras, que possa te ajudar nas operações e transformar a sua forma como você enxerga os gráficos, encontrando as oportunidades claras nos mercados. Então, já salva esse vídeo, se inscreve no canal se é novo aqui, deixa aquele baita joinha para mim, que me ajuda bastante, e ative o sininho para ser avisado de todos os conteúdos técnicos que colocamos aqui no canal oficial da Easy Markets. Vamos então para os 5 melhores indicadores day trade do TradingView. E o primeiro indicador é o indicador zigue-zague, máximas e mínimas, high-low. Quer dizer o que esse indicador? Identifica possíveis tendências do preço, topos e fundos, suporte e resistência, pontos estratégicos onde você pode entrar na operação ou até mesmo identificar possíveis padrões gráficos do preço. Então vamos lá, o high-low, no caso o high-low live, que é um indicador de máximas e mínimas, quer dizer o que, pessoal? Ele mostra a métrica do preço. Então eu tenho a mínima, tá, onde ele mostra aqui, a máxima naquele espaço de tempo, e ele me diz a amplitude do movimento, tá? A amplitude do movimento, ok? Certo? Certo. E aí, seguinte, quer dizer o que, pessoal? A gente pode ver possíveis tendências do preço, tá? Além de a gente ver esse zigue-zague aqui para cima, tá vendo? Nos ajuda a nós a ver esses possíveis movimentos de tendência, tá? E o quer dizer o que, pessoal? Por exemplo, se eu tenho um ponto onde eu posso identificar um início de um movimento, vamos lá, se eu tenho uma máxima aqui e o preço não conseguiu romper ela, neste caso aqui, né? Quando o preço vier para cá, a gente sabe que ele pode vir e romper com força, ok? Quer dizer o quê? Então, se eu tenho esta máxima aqui, quando o preço voltar para cá, igual ele fez este movimento e voltou aqui, neste movimento, quer dizer que ele vai poder liberar um possível rally. Então me mostra pontos objetivos onde o preço pode acelerar no movimento, seja numa máxima, seja no movimento de mínimas, né? Vamos supor que o preço viesse para cá, e aqui seria uma mínima objetiva que eu sei, o preço pode chegar aqui e liberar um rally para baixo, e aí rompendo aqui, eu sei que o preço vai cair muito mais, certo? Então são pontos objetivos do preço que ele acaba me mostrando. Identifica possíveis movimentos de tendência, tá? Topos e fundos, suporte, resistência, pontos estratégicos no preço. Quer dizer o que? Além disso, dos padrões gráficos, vamos supor que eu tenho um movimento vindo de um movimento de baixa aqui, tá? Vendo um movimento de baixa. E lá embaixo, ele apareceu um fundo duplo, que é esse movimento que ele bate aqui, numa região de suporte, tá? Numa região onde o preço vai ter dificuldade de romper, ok? E ele faz este padrão aqui, tá? Então, este indicador zigue-zague me mostra esses movimentos aqui. Então, aqui seria um padrão geométrico de fundo duplo, que é um possível padrão de reversão, tá? Onde o preço vem de um movimento de baixa e reverte para cima. Então, é um excelente indicador que a gente pode utilizar. E agora, vamos lá no TradingView procurar esse indicador e colocar no nosso gráfico. Então, aqui no TradingView, eu vou procurar aqui na aba Indicadores e vou incluir aqui, High-Low, Higher, né? No caso, esse indicadorzinho aqui, High-Low, né? Incluo ele, ele me mostra possíveis pontos de região onde o preço tende a fazer mínimas e máximas, tá? Então, objetivamente, pessoal, eu posso ver esses possíveis movimentos de tendência do preço em qualquer tempo gráfico, tá? No caso, eu estou com o indicador, ele me mostra aqui máximas, tá? Do preço, mínimas, tá? Ele vai me mostrando essas mínimas, quer dizer o quê? Que o preço está no movimento altista, tá? Claramente agora eu estou com uma tendência, mas ele mostra, cada vez o preço está voltando menos, tá? Ok? E aí, com esses pontos objetivos aqui de rally, quando chegar aqui para cima, possíveis pontos que ele possa fazer o seu rally altista. É um excelente indicador que mostra de forma automática os pontos de rally de máximas e mínimas, ok? Vamos agora para o próximo indicador. E o próximo indicador que eu quero mostrar para vocês é o indicador ADX, DI+, e DI-. Quer dizer o que? Este indicador é o índice de movimento direcional do preço. Vamos identificar no TradingView. Na sigla em inglês é o Average Direction Movement Index. Quer dizer o que? Indicador de movimento, a força do movimento. É criado por Alice Wilder em 1978, indicador usado para a tendência do preço.
para possíveis movimentos de alta, baixa ou cenário lateral. E ele mede a força de um movimento, mede a força da tendência de um determinado ativo. E é um excelente indicador para nos dar gatilhos de entradas de compra e venda, certo, pessoal? Bom, vamos entender o indicador. Basicamente aqui, na linha azul eu tenho o nosso ADX, na linha verde é o nosso DI+, e na linha vermelha é o nosso DI-, tá? E qual que é o entendimento desse indicador, tá? Vamos supor, quando o preço está buscando aqui a linha no caso a gente tem pontos aqui de lateralização, quando o preço está na região do 20, tá? Então, quando o preço está na região do 20, quando o preço está na região do 25, a gente está iniciando uma tendência, ok? Uma tendência, certo? Né? Quando o preço está na região do 20, ele está lateral, tá? Mercado lateral. E quando o preço está saindo do 25 para o 50, tendência touro, pessoal. Tendência forte, tá? Tendência forte, ok? Certo? Bom, vamos entender aqui, então, neste caso, é o seguinte, ó. Vamos lá. Então, neste caso aqui, eu tenho tendência forte na região dos 50, tá? Eu tenho tendência, força da tendência iniciando aqui na região do 25 e na região do 20 lateral, certo? Tá? Então, vamos lá. Quando o preço ele cruza uma das linhas, então, quando cruza o DI mais com o DI menos, tá? Quando eles fazem este movimentinho aqui, ó, pessoal, quando ele faz este movimentinho aqui, o preço está liberando um gatilho de alta, né? Então, ele está saindo de uma tendência, aqui no caso, o nosso DI mais, para uma tendência altista, tá? E o ADX, ele demora um pouquinho, mas ele mostra quando o ADX está indo forte, tendência forte de alta, tá? E é um indicativo de que a gente pode entrar nesta movimentação. Então, vamos entender agora os DI mais e DI menos neste cruzamento. Então é o seguinte, estou com o indicador ADX aqui e ele vai mostrar para nós a força do movimento. Vamos entender o indicador. Então, basicamente, quando o ADX ele está numa tendência forte de alta, tá? O indicador ADX, representado aqui na linha roxa, ele sobe acima do nosso 20, acima do 25 de mercado lateral, mercado mais lateral andando de lado, né, na região do 20 indica lateralidade, sobe para o 25, liga um alerta de que do 25 para o 50 é tendência forte. Passou dos 50, te dá a opção de esticar um pouquinho a operação, tá? Então, o indicador ADX, ele mostra a força do movimento, ok? Então, neste caso aqui, perceba que o movimento foi de alta e o indicador ADX também foi altista, tá? Então, isso serve também quando o movimento está numa tendência de queda, tá? No caso aqui, eu teria que ter uma queda mais forte aqui para que o ADX fizesse este movimento aqui de alta, no caso da venda, né? Vamos entender agora com o ADX, o DI+, DI-, para a gente entender agora o conjunto do funcionamento do indicador. Então é o seguinte, pessoal, ó, o indicador DI+, e DI-, mostrando a tendência de alta e baixa, perceba o seguinte, ó, quando o preço está lateral, o DI mais, DI menos, ele fica nesta região aqui, ó, lateral, embolado nesta região, certo? Fica lateral o preço, né? Olha só, regiões lateral, o preço fica lateral. Quando o preço está, basicamente, por exemplo, em uma tendência forte de alta, perceba que o nosso DI+, que é o nosso DI+, o DI de compra, ele começa a fazer um movimento altista, tá? E se a tendência for próximo aqui de 50, saindo de 25 para 50, a gente percebe que a tendência é touro. Se a gente perceber, por exemplo, neste movimento de baixa aqui, ó, o DI-, que é o nosso indicador de venda, o DI- começar a subir de 25 para 50, estou numa tendência touro de baixa, ok? E agora nós vamos entender os gatilhos, tá? Então, por exemplo, quando o preço basicamente, né, a gente percebe aqui, ó, com o ADX, basicamente agora incluindo o ADX e o DI+, DI-, quando basicamente eles se cruzam aqui, uma linha cruza por cima da outra, ó, basicamente neste movimento, ó, sempre quando as linhas se cruzam com o DI+, e o DI-, tá, vai dar um gatilho de entrada, seja de venda ou de compra, ó.
Perceba que toda vez que eles se cruzam, vai dar um gatilho de entrada, certo? Quando o preço está lateral, o preço vai cruzar e descruzar. Mercado lateral não se opera. Então vamos entender o gatilho. Ó. Basicamente, pessoal, quando a gente une o DI+, DI-, né, e o ADX, que é esta linha aqui, as três linhas representadas. Então, por exemplo, vamos lá. Cruzou aqui o movimento de queda, tá? Cruzou aqui o movimento de queda. Quando as linhas se cruzam uma por cima da outra aqui, ó, basicamente, tá? Quando as linhas do DI+ e DI- se cruzam basicamente aqui, ó, tá? Estou numa tendência de baixa, ó, DI+, DI- subindo, tá? Acima de 25, e o nosso ADX também subindo com força, quer dizer o quê? Tendência forte de alta, né? De baixa, tendência forte de baixa, igual neste caso aqui. Quando o preço cruzou as linhas novamente, ó, DI+ com DI-, tá? Opa, estou numa tendência, tá? Então, neste caso aqui, o DI+, neste caso aqui, ó, basicamente cenário lateral, o DI+ apontou para cima, tendência longa de alta, tá? O DI+ apontou para cima, certo? Tá? E o nosso ADX também veio subindo forte, tá? Acima da tendência altista, tendência forte, de 25 para 50, estou numa tendência touro. Então, neste movimento, me dá um gatilho de entrada. O importante, pessoal, é você entrar utilizar o ADX quando você tem uma tendência touro longa de alta, né? Ou uma tendência de urso de baixo, uma tendência longa de baixa, né? Então, você pode utilizar esse indicador juntamente com outras confluências de técnicas, né? Basicamente, então, uma colinha para vocês. Quando o DI+ cruza para cima do DI-, compra. Quando o DI+ cruza para baixo do DI-, venda, tá? Uma colinha especialmente para vocês. A gente vai entender agora no TradeView como colocar o indicador e como configurá-lo ele, tá? Então é o seguinte, estou aqui na plataforma do TradeView, conectado com a EasyMarkets. Eu venho aqui em indicadores, ó, tá? Aí eu venho procurar aqui, ó, ADX, tá? ADX and DI, esse indicadorzinho aqui, ó, tá? Você inclui ele aqui na tela, tá? Ele vai vir assim, ó, neste formato, só que você pode configurá-lo. Você pode vir aqui, ó, colocar uma linha aqui em cima, ó, e configurar esta linha. Ó. Posso, por exemplo, clicar em cima com o botão direito do mouse em cima da linha e em propriedades, tá? Propriedades dela. Deixa eu colocar aqui em propriedades, tá? Aí eu venho aqui, ó, posso mexer no texto, ó. Posso mexer aqui, ó, coordenadas, por exemplo, acima de 50, tá? Eu posso colocar aqui tendência forte, ó, tá? Mexo nas coordenadas, tá? Posso mexer na cor, se você quiser personalizar, ok? Posso mexer na espessura também. Então, coordenada 50, texto forte, tendência, e dou um ok, ó. Perceba que vai ficar assim, ó, acima de 50, tendência forte, tá? Posso colocar uma linha também de início de tendência. Então, vou pegar aqui a linha no cantinho superior lado esquerdo, incluo aqui no nosso TradeView, vou colocar lá o botão direito do mouse em cima, ó, tá? Vou em indicadores aqui nas configurações e vou também, ó, tendência, ó, quando está iniciando uma tendência, tá? Escrevo aqui, coordenadas eu vou colocar acima de 25, tá? É o início da tendência, tá? Então, vamos às configurações do ADX, né? E aí dou um ok, ó, tá vendo? Ó? Então, agora fica tendência forte nos 50 e tendência aqui nos 25. Posso até mexer na coloração, ó, botão direito do mouse, configurações. Aqui no estilo, ó, posso colocar aqui, por exemplo, uma cor azul, ó. Perceba que ele já mudou aqui, ó, para dar uma diferenciada, tá vendo? Então, linha vermelha é DI-, linha verde DI+, e linha roxa o ADX, tá? E aí, posso colocar mais uma última linha, que seria o nosso cenário para mercado lateral. Então, vou colocar aqui, ó, botão direito do mouse em cima dela, configurações, vou aqui, ó, mercado lateral, tá? Certo? Mercado lateral. Coordenadas, vou colocar aqui acima de 20, tá? Abaixo de 20, mercado lateral. E vou colocar uma linha vermelha, tá? Mercado lateral não se opera porque não tem movimentos longos. Então, por exemplo, num cenário lateral aqui do ADX, eu percebo que quando o mercado está lateral, ó, aqui o nosso DI+, DI-. Então, basicamente, quando o mercado está lateral, perceba que o nosso ADX, DI+, DI-, também fica cruzando e descruzando as linhas aqui, ó, tá? Cruzando e descruzando. Mas quando uma linha passa por cima da outra, igual...
Mas quando uma linha passa por cima da outra, perceba o seguinte, ó, quando a gente tem o cruzamento do DI mais com DI menos, as duas linhas verdes e vermelhas, passa uma por cima da outra, neste caso aqui, ó, exatamente aqui, tá? Quando uma linha passa por cima da outra, eu tenho um gatilho de entrada, tá? Porque neste caso aqui, a linha verde do DI mais passou para cima, tá? Então, tendência de alta, né? E perceba que o ADX também, neste carinha aqui, ó, este carinha roxo, também foi tendência de alta, tá? Mesma coisa aqui, ó, por exemplo, a linha do DI+, passou por cima, foi para cima, o ADX também foi para cima, tá? Perceba que neste movimento aqui também, movimento altista, tá? Por exemplo, em um movimento de baixa agora. Então, perceba o seguinte, no movimento de venda, de queda, o ADX vem aqui, ó, num movimento aqui onde passa, no caso aqui, no mercado lateral, a linha vermelha passou por cima do as duas se cruzaram, tá? E neste caso aqui, a gente teve um movimento de queda, tá? Então, aí a nossa linha vermelha veio para cima, o ADX também. Não foi uma tendência longa de venda, tá? O ADX não inclinou até os 50, mas deu uma entradinha de pegar um repique deste movimento, tá? Não foi como estes movimentos aqui, mas indica o quê? Tendências longas de compra, tendências longas de venda. Excelentes oportunidades para você trabalhar nesses movimentos quando dá estas agulhadas, esses movimentos mais intensos nos mercados, ok? Agora vamos entender o terceiro indicador, que é o indicador Day Trade ATR, tá? Average True Range, tá? Basicamente, pessoal, é um indicador também criado na classe de osciladores por Alice Wilder em 1978, indicador usado de volatilidade do preço, ou seja, quanto o ativo se movimenta em média de um determinado período. Indica para nós, pessoal, quando nós temos dias mais voláteis, mais de alta, movimentos mais de baixa, tá? Ele não mostra, basicamente, a direção do preço, seja no movimento altista ou no movimento baixista, mas ele mostra o tamanho dos movimentos, tá? Ou seja, é a máxima do dia menos a mínima do dia, tá? Então, basicamente, quando a gente tem o preço andando na média dentro de uma normalidade, dentro desse cenário, o preço está bom de operar, tá? Quando o preço está num movimento mais alto, também não deixa de ser bom, mas são dias mais intensos, dias de volatilidade como esses aqui, ou seja, dias onde você pode aproveitar muito mais, ok? Dias bons, melhores ainda de operar, onde o mercado se movimenta bem, tá? Então, o True Range indica neste dia quando a gente está com dias de volatilidades. Vamos lá no TradingView agora, colocar este indicador na nossa tela. Mas antes, vamos entender bem rapidinho aqui, ó. Basicamente, então, com o gráfico, ó, perceba que em dias normais a gente está tendo oscilação de mercado dentro dos dias aqui, o preço está andando no zigue-zague, tá? Só que quando a gente tem dias voláteis, dias de game, essas movimentações assim, ó, o True Range, ele mostra que o tamanho médio dos movimentos estão mais altos, ok, pessoal? Então, vale a pena você ter esse indicador para você saber finais de movimento ou saber se o dia está diferente naquele dia mais volátil, tá? Ok? Vamos lá agora no TradingView, vamos entender o indicador e colocar ele na nossa tela. Então, basicamente aqui no TradingView, tá? Eu venho aqui na parte de indicadores, ó. Então, basicamente aqui no TradingView, eu venho aqui em cima em indicadores e vou procurar lá, ó, True Range, ó, ATR, ó, Average True Range, ó, coloco ele na tela. Tá? Ele vai entrar aqui embaixo e eu percebo que quando os dias está querendo dar um movimento volátil forte, ele vai fazer estas pontadas aqui, ó, pessoal. Pode dar essas pontadas aqui e a gente pode ter repiques no movimento, né? Como este aqui, a gente teve um repique forte do movimento. Então, a gente sabe que quando ele está acima de, né, dentro desta média normal do dia a dia, tá? Quando ele rompe estas duas médias normais aqui do nosso dia a dia, daqui para baixo você sabe que o dia está volátil e daqui para cima o dia também está volátil. Quer dizer o quê? Você ainda consegue aproveitar um pouco deste movimento aqui no rompimento de dias normais, ok? Certo? Essa é a ideia do True Range para você saber os dias que dá para você entrar numa movimentação que ele está fora do padrão, fora do normal, ok? Então, basicamente, o indicador True Range, ele mede, então, a volatilidade dos dias normais. Então, a gente tem condições normais de mercado. Quando o preço ele está fora deste caixote aqui normal, né, que faz este movimento aqui, ó, direcional, a gente percebe, opa, rompeu aqui, a gente tem dias voláteis onde o preço tem mais
movimento de andar, mais continuidade do preço tem força de andar nesta direção, né? Perceba nesses movimentos que ele rompeu aqui, ó, basicamente a gente teve continuidade do movimento, tá? Quando ele está nessas condições normais, quer dizer que o preço está numa movimentação mais lenta, tá? Quando o preço está numa movimentação mais forte, como este movimento aqui, basicamente este movimento aqui, tá? Basicamente este movimento aqui, a gente consegue aproveitar estes movimentos, certo? Nesta região aqui, acima das condições normais, tá? Então, você consegue ver contra o range quando o dia está dando movimentos maiores, tá? O dia está volátil, dá para aproveitar um pouquinho mais, ok? O quarto indicador é o indicador Pivot Points. É um indicador essencial para suporte e resistência automático do preço, tá? Ou seja, suporte e resistência automático, que te ajuda a ver pontos onde o preço pode parar e segurar, identificar possíveis pontos de reversão ou continuação no intraday, tá? Então, quer dizer o quê? Quando eu estou, no caso, acima da linha do pivô, estou numa tendência de alta, tá? Estou numa tendência de alta, ok? Estou numa tendência de alta, acima do nosso pivô, tá? Quando eu estou abaixo do nosso pivô, mercado de baixa, estou numa tendência de baixa, ok? Certo? Basicamente, então funciona o seguinte, pessoal. Eu tenho 3 linhas aqui, ó, de suporte, tá? E tenho 3 linhas de resistência, ó. No caso, linha 1, linha 2 e linha 3 que está lá para cima. Então, basicamente, elas funcionam como resistência teto. Então, daqui para cima eu tenho resistência, onde o preço vai ter dificuldade de andar. E daqui para baixo, onde o preço vai ter dificuldade de cair, que eu tenho o chamado suporte. Então, são as linhas onde, se o preço estiver acima da nossa linha do pivô, que é esta linha central, né, a linha do pivô, mercado de alta. Quando eu estou abaixo da nossa linha do pivô, mercado de baixa, ok? Basicamente, então, vamos incluir esse indicador lá no nosso gráfico para que a gente possa nos ajudar em possíveis pontos onde o preço pode reverter. Então é o seguinte, para colocar o indicador aqui no nosso gráfico no TradingView, eu venho aqui em indicadores, tá? Pesquiso aqui no caso pivô, tá? Vou colocar aqui, ó, pivô, aqui, ó, Pivot Point Extender, ó, vou colocar este indicador aqui, ó, Pivot Point Extender. Coloco ele, olha só, ele vem assim, ó. Eu posso, inclusive, pessoal, mexer aqui na coloração dele, ó. Vim aqui, ó, botão direito do mouse, em configurações. Posso mexer aqui, ó, por exemplo, pontos de pivô, a nossa linha do pivô, colocar numa cor roxa. E posso colocar as outras cores, os suportes, no caso de compra, eu posso colocar em verde, tá? Onde o preço tende a fazer possíveis pontos de reversão, tá? Posso tirar aqui as outras linhas, se você quiser, deixar apenas 3, pode colocar mais. Mesma coisa na resistência. Resistência, pontos de reversão, vou colocar aqui em vermelho, onde o preço tem dificuldade de romper, tá? Então, coloco esses pontos aqui, tá? E coloco aqui, deixa a configuração 15 padrão e dá OK, ó. Ponto. Eu tenho aqui os meus pontos de pivô, tá? Então, eu tenho possíveis pontos onde o preço pode segurar, tá? E só rompe com força. Aqui no caso a gente teve notícia, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar outros movimentos aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o preço sempre bateu na primeira vez e voltou, ó. Bateu aqui no pivô e voltou. E lembrando, né? Quando o preço está abaixo da nossa linha do pivô, que é esta linha aqui, ó, tá? Esta linha aqui, estou numa tendência de baixa, tá? Lembrando, ó, estou numa tendência de baixa, basicamente aqui, ó, tá? Estou numa tendência de baixa, ok? Tá? Então, muito importante esta linha aqui central do pivô, e estas linhas aqui servem como suporte, ó, bateu o preço, segurou um pouquinho, ó. São os chamados repiques, tá? Não quer dizer que o preço não possa romper essa região, mas pelo menos ele vai ter uma dificuldade junto com a confluência de mais indicadores e técnicas, nós podemos entrar junto nesta operação, fazendo operações de day trade, operações de scalp, de forma mais rápida, procurando estas oportunidades, ó. Por exemplo, aqui, ó, outro ponto aqui, ó, basicamente o preço bateu aqui na nossa resistência número 1, tá? Uma linha de suporte, de resistência, bateu e reverteu, tá? Certo? Então, esta é a ideia onde ele te dá pontos de suporte e resistência automático, ok? Te ajudar, né? Para que você possa saber aonde o preço está batendo. Perceba neste caso aqui, ó. Neste caso aqui, a gente tem a linha do pivô, a linha central. Estou numa tendência de alta. Então, basicamente, o preço se manteve aqui, ó,
tentou chegar próximo aqui e estou numa tendência altista, tá? Porque eu estou acima do nosso pivô. E a mesma coisa aqui, ó, tá? Resistência, teto, suporte, chão, basicamente, tá? Então, muito importante você entender e ter esse indicador na tela aí para você, que vai te ajudar e facilitar as suas entradas, ok? Vamos para o próximo indicador agora, um indicador bem legal que eu gosto bastante também. Bom, pessoal, estamos no quinto e último indicador, que é o indicador Williams Alligator Trading, tá? Quer dizer o quê? É um indicador criado por Bill Williams, tem o objetivo de identificar uma tendência também no movimento, né? Identificando a sua direção e filtrar as entradas por pullback, ou seja, entradas de repique, ok? De continuidade no movimento, tá? Então, basicamente, pessoal, o indicador ele é composto por algumas médias móveis, tá? Ele é composto por 3 médias, uma azul, que é a chamada mandíbula do jacaré, as famosas JAWS, né? É uma média móvel de 13 períodos, deslocada com mais uma de 8 períodos no futuro, tá? Que forma esta média aqui, tá? Eu tenho os lábios do jacaré, que é esta média aqui, que é os lábios do jacaré, que é as lips, tá? Então é uma média móvel formada por 8 períodos, deslocada mais uma média móvel de 5 períodos no futuro, tá? E eu tenho também a terceira média, que é esta média aqui, que é a média verde, que é a média mais curta, que a gente chama aqui a média de dentes do jacaré, os TITs, tá? Então quer dizer o quê? É uma média móvel de 5 períodos deslocada, tá? Com uma média deslocada de 3 períodos no futuro, tá? Então assim eu tenho a formação do indicador Williams Alligator Trading. E agora que a gente já conhece o indicador, conhece as médias, vamos entender o funcionamento dele aqui antes de colocar lá no TradingView. Basicamente, pessoal, imagine que o jacaré está flutuando aqui no lago, tá? Então ele está vindo, a boca do jacaré está fechada. Então as médias estão cruzando aqui, ó, basicamente, ó. Elas estão basicamente emboladas, tá? O jacaré está neste movimento aqui. Quando o jacaré abre a boca do jacaré, as médias elas se distanciam, que elas fazem este movimento aqui, ó. Segue uma para cá e uma para lá, certo? Então, basicamente, aonde que a gente entra neste movimento? Quando o jacaré então está flutuando sobre o lago, as médias estão emboladas, boca fechada. Quando ele abre a boca, tá? É onde as médias se distanciam e onde o preço vai dar direção. Então, quer dizer o quê? Quando as médias elas se abrem aqui, ó, neste movimentinho aqui, ó, basicamente, tá? Neste movimentinho aqui, ó, tá? Basicamente, quando a média elas tocam na nossa média mais curta, que é o movimento por repique, entrada por pullback, tá? A gente pode esperar uma confirmação do preço, fazer a base de preço, igual ele fez aqui, ó, fez um pivô, base de preço, e rompeu aqui a nossa linha do rompimento, tá? Ok, você pode pegar quando bate na média, numa entrada mais agressiva, se quiser uma mais cautelosa, espera este rompimento, e ainda se você quiser esperar a volta, depois que você aproveitou este movimento aqui, você espera quando ele bater na nossa média mais curta de novo, ó, bateu aqui no repique, você consegue entrar e pegar mais um movimento por repique, bateu de novo, mais um movimento por repique, tá? Ok? É bom você usar também com o ADX, que é onde você pode ir esticando a operação, esticando este movimento aqui, tá? E sabendo também, se usar um pivot point, você sabe onde tem um possível ponto de suporte, no caso aqui uma resistência, onde o preço vai ter dificuldade de romper. Onde quando o preço chega próximo de uma resistência igual aqui, a gente cai fora da operação, pula fora da operação, tá? E aí é onde o jacaré vai fechar a boca e as médias vão se reencontrar novamente. E aí, né, elas podem se embolar e ficar exatamente neste movimento aqui, tá? Ok? Certo? Então, indicador Day Trade, Alligator Jacaré. Vamos lá no TradingView e vamos incluir este indicador no gráfico e entender ele melhor também? Então é o seguinte, aqui na tela do TradingView, eu venho aqui em indicadores, tá? Aí vem aqui, procuro lá Alligator, tá? Alligator, olha lá, Alligator de Williams, este indicador, coloco ele aqui, ok? Este é o indicador, ó. Então perceba o seguinte, ó, quando o preço basicamente está, o jacaré está com a boca fechada, eu não faço nada. Mas quando ele começou a abrir a boca aqui, ó, começou a abrir a boca, eu espero este movimento, posso entrar neste repique aqui, ó, e aproveitar este repique, tá? Ok? É um movimento mais curto, um movimento mais rápido, uma operação de scalp, né? Fechou a boca do jacaré, espero ele se abrir,
tá? Então aqui ele deu uma notícia, não deu entrada aqui, né? Ia dar uma entradinha aqui e fazer esse repique aqui, né? Mas vamos pegar um outro movimento aqui de venda, por exemplo, ó. Vamos pegar um outro movimentinho aqui, ó, por exemplo. Ó, outro movimentinho aqui, ó, por exemplo, tá? O jacaré abriu a boca aqui, tá? Abriu a boca aqui no movimento de baixa, né? Movimentinho de baixa. Entradas por repique aqui na nossa média mais curta. Pegou esse movimento de venda, tá? Bateu de novo aqui, pegou esse movimentinho de venda, né? Bateu de novo, pegou o movimentinho de venda. Fechou a boca do jacaré, fechou a boca, eu não faço nada, tá? Espero o jacaré abrir a boca, ó. Abriu a boca, bateu no repique aqui, tá? Pode ser, não tem problema. O teu stop sempre vai estar acima das médias, tá? E aí, bateu aqui tanto na mais curta, ou na do meio, ou na terceira, tá? O ideal é que seja na primeira para ser um movimento mais de retorno rápido. Quando ela bate, basicamente rompe, não tem problema. Você espera ele voltar, né? Dar esse movimentinho. Aí sai, bateu de novo, entra de novo, tá? E assim você vai fazendo essas entradas de continuidade por pullback, tá? É importante também usar com a confluência de técnicas para ser mais assertivo na operação, com outros indicadores, né? Neste movimento aqui, ó, basicamente, ó, abriu a boca do jacaré, repicou nas médias, pimba alta, saiu. Bateu na média de novo, alta. Bateu na média de novo, alta. Bateu na média de novo, alta, né? E lógico, pessoal, se você tiver com mais indicadores, como eu estava falando, você consegue ir esticando a operação igual este movimento aqui, ó. Encontrou uma resistência, pula fora porque o jacaré vai fechar a boca, tá? E aí, no caso aqui, ele fechou, né? As médias se embolam novamente, certo? Então, é um indicador bem legal que você pode colocar aí e vai te ajudar também nas entradas desses movimentos, ok? Bem bacana o indicador Williams Alligator, a boca do jacaré. Ok, pessoal? Certo? Uma excelente aula aí para vocês, uma aula especial dos 5 melhores indicadores day trade. Para você que está iniciando e está inseguro, tem dúvida de onde entrar nas operações, coloca os indicadores, tá? Numa outra aula eu vou operar qualquer indicador desses, vou colocar, incluir nas telas para te ajudar também a entender melhor esses indicadores. Mas nesse formato você já consegue ir operando, ok? Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui no chat, aqui abaixo o que você está achando. Gostaria de um outro indicador, uma aula numa parte 2 com a estratégia, operando ela. Quem sabe eu gravo também uma aula especial para você, tá? Não esquece também, um jeito de você me ajudar a ter mais aulas e vídeos como este. Se inscreve nesse canal, deixa aquele baita joia que me ajuda bastante. Compartilha o link, salva o vídeo e compartilha ele com o seu amigo para entender melhor este vídeo, ok? Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.